Olá pessoal, aqui é o Wagner aí com mais uma videoaula aí, tá? Pro universo da lógica, tá? E agora a gente vai estar falando aí, né, sobre porcentagem, resolvendo aí questões de Enem envolvendo porcentagem, tá ok? Então vamos lá. Vamos à primeira questão aí, ó. Então ele diz o seguinte, ó. Um professor dividiu a lousa, né, de uma sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida preencheu 75% dela. Então tá aqui, né? Ele diz que esse desenho aqui, essa figura, tá? Essa parte preenchida representa 75%, né? Ou seja, dado aqui 4 partes iguais, né? Se você preenche 3 dessas partes, ou seja, 3 quartos, é o que vale a 75%. Sendo assim, o professor fez a mesma coisa, só que agora ele preencheu 40%, tá? Então 40%, qual dessas figuras aqui equivale a 40% de preenchimento? É isso que ele está perguntando, tá ok? Então, questão simples, tá? Então vamos à solução. Observe que 40%, né, equivale a essa fração, né? 40 por 100. Simplificando aqui por 10, né, dividindo em cima e embaixo por 10, que equivale a cancelar um zero em cima e um zero embaixo, tá? Então vai ficar 4 por 10. Ainda dá para simplificar por 2, né? Dividindo um em cima e embaixo, o numerador e o denominador por 2, a gente chega aí a 2 quintos. Tá ok? Ou seja, a letra C, 2 quintos. Então observe. A letra A a gente tem o que? Tem 4, né? E tem um preenchido, então a gente tem 1 quarto. Na letra B a gente tem o que? 2 quartos, né? Que equivale a metade. Tá ok? 2 quartos equivale a 1 meio. Na letra C a gente tem o que? 2 quintos, que é a opção correta, tá ok? Temos 5 partes e 2 delas estão aqui preenchidas. Aqui na letra D a gente tem o que? 3 quintos. Na letra E a gente tem o que? 4 quintos, tá ok? Então a letra C. Mais uma questão aí, ó. Aqui na região sudeste, né? Então tá aqui a região sudeste. Pelo gráfico aqui ele diz que essa parte aqui mais escura é o que possui, né? No caso aqui ele está falando de telefone, né? Celular. Então aqui, ó, 50 a gente tem o que? Aqui é porcentagem, tá ok? Esses valores aqui são a porcentagem. Então ele está dizendo que 56% aí, tá? Do sudeste possuem telefone móvel, né? Celular, tá ok? Então logo, como ele quer saber a quantidade, então basta você calcular aí, ó, 56% desse valor. Se ele perguntasse quantos não possuíam, a gente vai calcular aqui, ó, 44%, tá? Tá aqui, ó, sudeste, beleza? Então ele está perguntando em relação ao sudeste, tá? Então uma questão simples aí de porcentagem. Então ele quer saber quanto é 56% desse valor aí que foi dado. 56% desse valor fica fácil, né? Observe que esse valor aqui está na parte de cima, no numerador, e esse aqui na parte de baixo, então posso cancelar, né? Dividir em cima e embaixo por 100, simplificar, ou seja, cortar esses dois zeros aqui com esses dois. Então em resumo, basta a gente multiplicar 149, tá? 149 por 56, já que esses dois zeros aqui vão ser cancelados com esses dois, beleza? Fazendo essa continha básica aí, ó, a gente chega à letra D. 8.344, tá? Vamos para a próxima. Observe. Aqui, ó, supondo que o total de pessoas pesquisadas na região Porto Alegre, onde está Porto Alegre, está aqui, ó, Porto Alegre, né? Então, é interessante também que as questões, mesmo envolvendo porcentagem, você vê aí que tem muito gráfico no Enem, tá? Então, aproveite, porque geralmente as questões do Enem de gráfico, interpretação de gráficos são simples, tá ok? E ele fala aqui, ó, observe, supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil. Então, o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de quanto? Tá ok? Então, basta calcular aí, ó, 9,8%, né? 9,8% desse valor aqui, 250 mil. Observe que interessante. Observe que 9,8% é nada mais nada menos do que o número perto de 10, tá ok? Então sempre a gente está usando técnicas para otimizar o tempo. Então qual a ideia? Se fosse 10%, daria quanto? 10% equivale a dividir por 10, tá? Então a gente só ia cancelar um zero, né? Então ia ficar esse valor aqui, ó, 2.500, né? Ia ficar esse valor aqui, 25 mil, tá ok? 25 mil. Então você vê que é um número perto de 25 mil, porém é menor, porque 9,8 é menor do que 10%. Então logo, se fosse 10%, a gente estaria marcando a letra B, tá ok? 25 mil. Como é 9,8, que é um pouco menor do que 10%, então vai dar um pouco menor do que 25 mil.
então automaticamente a gente marca quem? A letra A. É assim que faz questão, tá? Então a gente não perde muito tempo fazendo conta e sim usando lógica, tá? Então a letra A, ou seja, 9,8% disso aqui, a gente não precisa perder tanta conta aí para fazer a conta, tá ok? Então fazendo essa continha, ó, 9,8% disso aqui, não precisa fazer a continha, você vai chegar aí a letra A, beleza? Então 9,8% disso aqui, você pode cortar esse de 0 com esse de 8 e depois fazer esse produto. E aí você não precisa fazer, perder tempo com isso, tá? Você chega a letra A facilmente, levando em conta que 9,8 é próximo de 10, beleza? Então vamos à próxima aí. Então é uma técnica que a gente usa, seria arredondar, né? A gente sempre arredonda aí para um valor próximo que seja simples de fazer conta com esse valor, no caso 10, né? Então a gente chega a letra A. Observe esse gráfico, mais uma vez gráfico, né? Sempre gráfico, tá? Então ele disse aqui, ó, que teve, ó. Então como as questões de Enem são longas, né? Então você tem que saber interpretar de maneira rápida, encaixar em média aí de 3 a 4 minutos para resolver as questões, ó. Então a gente não deve perder muito tempo fazendo contas aí indevidas, a gente sempre usar esperteza. Então observe o que ele diz aqui, ó. Considerando que a taxa de crescimento, né? Então teve um aumento, tá? Um aumento de quanto? De 4%. Então a questão ficou fácil, tá ok? Então basta calcular um aumento de 4%. Você vê a videoaula aí de introdução a porcentagem, você vê que é muito fácil, né? Porque o valor normal corresponde a 100%. Como teve um aumento de 4%, então a gente soma, né? 100 mais 4 dá 104%, tá ok? 104%, ou seja, você vai pegar 104 e dividir por 100. Então dá 1,04, tá ok? Então você só calcular, multiplicar 1,04 pelo valor. Tranquilo? Então vamos lá. Então tá aí, ó. Pelo gráfico você vai ver que nessa data aqui, nesse período, corresponde a esse valor. Então, nessa data aqui, qual vai ser o valor correspondente? Vai ser com um aumento de 4%, ou seja, basta calcular aí 104% desse valor, tá ok? E a gente já viu que 104% desse valor é só multiplicar 1,04 por ele, tá ok? Fazendo essa continha, a gente chega facilmente aí à letra A. Então, mais uma. Então, aqui a questão envolve um pouco de geometria, mas é uma geometria bem básica, né? Porque é o cálculo da área de um retângulo, né? Para calcular a área de um retângulo é muito simples, é você multiplicar o comprimento pela largura, né? Então você faz o produto aqui, ó, do comprimento pela largura. No caso aqui, os dados estão dados em mm, né? Tá? Em mm, ok? No caso milímetro, né? Então aqui, ó, você faz o produto 260 por 400, você vai ter essa área total, né? Você vai ter 100%, né? Vai ter aqui o todo, a área desse retângulo todo, né? Do inteiro, beleza? Então, você observa que essa parte escura corresponde a 96%, o todo é 100%, logicamente, essa parte que falta é 4%, né? Observe 4% com 96% dá o inteiro, dá o todo, que é 100%, beleza? E esses 4% correspondem ao quê? Qual é a área que representa os 4%? É o produto, né, de 26 por x, né? Lembre que se você multiplica os lados aí do retângulo, né, o comprimento pela largura, você sempre está achando a área, né? Então 26 vezes x é a área que corresponde a 4%. E 260 vezes 400 é a área que corresponde aí o todo, que é 100%. Então a gente montou uma regra de 3 e facilmente a gente acha aí o valor de x, beleza? É isso que ele pede. Então, ó, montando a regra de 3, né, a gente vê que a área total, que é 400 vezes 260, corresponde a 100%. E a outra área, né, que é 26 vezes x, do retângulo menor, corresponde a 4%. Né? Por sorte, a gente está com a mesma medida lá, que é milímetro. Né? Se tivesse medidas diferentes, a gente tem que fazer as transformações devidas para deixar sempre com a mesma medida. Tranquilo? Então tem que estar com a mesma medida. Se uma tiver metro, a outra tem que estar metro. Se uma tiver quilômetro, a outra tem que estar quilômetro. Então são grandezas aí diretamente proporcional. Veja a videoaula sobre regra de 3. E aí a gente facilmente acha o valor do x, né? Multiplicando aqui em cruz, né? 4 vezes esse valor é igual a 100 vezes esse valor aqui. Tá? Então fazendo aí extremo pelo meio, tá? Então a gente tem esse produto. Logo, o x vai ser igual a quem? A divisão desse valor todo. Eu não perco tempo fazendo esse produto, tá? Então sempre otimizando o tempo, a gente coloca do jeito que está aqui, porque a gente sempre vai usar isso a nosso favor para fazer as simplificações, né? Então isso aqui, ó,
o valor que está com a letrinha, né, que está acompanhando que o x fique embaixo aqui no denominador. E aí só é cortar os zeros, fazer as devidas simplificações e facilmente a gente chega no total, né? Eu cortei aqui os dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo, depois simplifiquei por 4, né? Fui fazendo aqui as devidas simplificações, tá? E facilmente aí você vai chegar, né? Dividir aqui 400 por 100, que dá 4, e 100 também aqui por 100, que dá 1, né? Então em cima ficou 4, embaixo ficou 1. Cancelei esse 26 com esse 26, então aqui ficou 10 vezes 4. Vezes 4 de novo, ou seja, 4 vezes 4, 16, ficou 16 vezes 10, 160 em cima, né? Porque restou esse 4, esse daqui, aqui tem 10, tá? 10 vezes 4 vezes 4. E embaixo ficou 1, que é neutro, né? Não precisa nem pensar nele, tá? Então só ficou o produto de cima. 4 vezes 4, 16 vezes 10, 160, bem facinho, tá ok? Então aí dá 160, que é a letra D. Mais uma aí, ó. Você vê que as questões do Enem são longas, então você tem que ter uma interpretação rápida, tá ok? Então ele diz aqui, ó, a exigência é que a partir de 1º de julho aí de 2009, 4% do volume da mistura final seja formado por biodiesel. Até junho de 2009 esse percentual era de 3%. Essa medida estimula a demanda de biodiesel, bem como possibilita aí a redução da blá 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 blá, tá? Seja esperto para fazer aí a otimização do tempo de interpretação das questões, tá? Então observe, ele falou aqui, ó, o que importa é aqui, ó, com a adição de 4%, né, serão consumidos esse valor. Tranquilo? Com a adição de 3%, qual o valor que ser consumido? Então, uma regra de 3 aí, simples, tá? Então, monta a regra de 3, ó, o valor que ele fala lá na questão de 925 corresponde a 4%, e o valor de 3% corresponde a quanto? X, né? Então, são grandezas aí diretamente proporcional. Então, você multiplica e inclui aí, ó. Você tem aqui 4 vezes x é igual a 3 vezes esse valor, né? 3 vezes 925. Fazendo essa continha rápido, tá? Você faz aí, ó, e você chega à letra D. Então aqui dica e macete importante, né? Que você poderia estar usando em várias outras questões, tá ok? O que é que acontece, ó? Na maioria das vezes, sempre que você estiver diante aí de alguma operação, né? Uma divisão, uma multiplicação, uma radiciação, potenciação, seja lá o que for, sempre é possível você usar algum macete, alguma estratégia para marcar a opção devida, tá? Por exemplo, aqui eu tenho essa divisão, tá? Dividir isso por 4, eu não preciso fazer a divisão toda para poder marcar a questão correta. Lembre que a questão é questão de marcar x, não é questão aberta. Então isso facilita a minha vida, né? Por quê? Porque observe o que eu vou fazer, tá? A dica aqui, um macete bem interessante. Então vou dividir isso por 4, ó. Dividindo isso por 4, o primeiro valor que eu acho é o que? 6, ó. Porque eu vou dividir primeiro o que? Ó, 27, tá? Então 27 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24. Você vê aqui o que falta para 27, que é 3, tá? Então achando esse 6 já tá bom demais, não precisa eu continuar a dividir. Por quê? Eu sei que o valor vai começar com 6, vai ser mais do que 6. Vai ser 6 é alguma coisa, né? Vai ter outros valores, mas não precisa... geralmente não vai precisar você achar todos os valores, tá? A partir do momento que você sabe que começa com C a resposta certa, observe para as opções. Vamos ver lá nas opções o que acontece. Ó, eu sei que a opção correta começa com 6, então você vê que a única opção que começa com 6 é a letra D, tá? Então não precisa. Se tivesse outra opção que começa com 6, aí eu ia achar o segundo dígito ou o terceiro, mas como só tem essa que começa com 6, então não precisa eu perder tempo achando todo o valor, porque eu já sei que vai ser essa daqui, porque é a única que começa com 6, tá ok, pessoal? Então a dica é bem interessante. Observe aqui, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui para você entender esse macete, ó. Você está diante de uma questão dessa, ó. Então tem esse valor enorme ao quadrado, menos esse outro aqui ao quadrado. Então você poderia perder aí um tempão, né? Querendo calcular isso ao quadrado, gastando mais ou menos aí uns 10 minutos. Depois isso aqui ao quadrado. Depois fazer essa subtração, você vai gastar aí bom tempo. Aí você é esperto, ó. Isso aqui ao quadrado é isso vezes isso. Então você vai, né, pegar só o último dígito, tá? Se é isso vezes isso, quer dizer que quando você fizer aqui, ó, 2 ao quadrado, então esse valor todo, quando você fizer um vezes o outro, vai terminar em quê? 2 ao quadrado, que é 4. Esse valor aqui, quando você fizer ele vezes ele mesmo, você vai multiplicar 1 por 1. Então vai terminar em 1. Então aqui você tem uma coisa que termina em 4 e aqui você tem uma coisa que termina em 1. Então a coisa que termina em 4 menos uma coisa que termina em 1
vai dar o que? Uma coisa que termina em 3, ó, 4 menos 1, 3. E o único valor aqui que termina em 3 é a letra A, pessoal. Então assim que a gente faz questão, tá? Então a letra A seria a opção correta. Então observe, você teria aí, ó, uma coisa que termina em 4, tá? Né? O finalzinho aqui você vai fazer esse produto e aqui o finalzinho você vai fazer 1 vezes 1, tá? E aí, ó, como você tem uma coisa que termina em 4 menos uma coisa que termina em 1, você chega à letra A. Lógico que você pode resolver essa questão, né, usando aí as ideias de produto notáveis, né? Que seria aqui, ó, a diferença de quadrado de dois termos. Então você usa produto notável, você resolve também a questão, tá ok? Isso é um macete aí também que você pode aplicar nas questões, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, ó, então a gente chegou aí à letra D, tranquilamente, né, simples. Se liga aí sempre nesses macetes, né, de resolver essas operações de maneira rápida, né, divisão, porcentagem, o que for, você sempre é possível aí fazer aí um esqueminha e marcar a opção correta rapidamente. Mais um aí, ó. Então aqui ele define o que é regular, o que é bom, né, dependendo aí do valor da porcentagem, tá ok? Não, mas o que importa na questão é esse final, ó. Então aqui é uma questão simples, que diz que o valor passou de 132, né, 132 mil, então não precisa eu levar em conta esses zeros, ó. Então também é uma dica bem interessante, ó. Quando você lê, ó, 132 mil, então é como se esse mil fosse uma unidade, tá? Como se você estivesse lendo 132 metros, tá ok? 132 graus, tá? Então como se fosse uma unidade, ou seja, é uma maneira de eu esquecer esses três zeros aqui para facilitar as contas, tá? Então tem 132 mil e passou a valer aí 145 mil. Então de quanto for o aumento? É isso que ele está perguntando. Eu vou achar isso aumento em porcentagem, que você já viu várias maneiras de achar isso na videoaula de introdução à porcentagem, tá? E aí, quando eu achar essa porcentagem, eu vou ver aqui qual é a correspondência, tá, que ele faz, se é insuficiente, se é regular, se é bom, dependendo desse valor. Então vamos lá. Então passou de 132 para 145, então ficou fácil, né? Então de quanto foi o aumento? Se passou de 132 para 145, então o aumento foi de 13, tá ok? Você vê que se eu fazer a diferençazinha aqui, eu acho 13. Então logo, eu tenho aí que a porcentagem, né, em relação ao 132, que é o valor inicial, tá? Então vai ficar o quê? 13 dividido por 132. Fazendo essa divisão aí, ó, a gente chega a quantos por cento, né? Então fazendo essa divisão a gente vai chegar a esse valor, multiplicando esse valor por 100, né? Essa vírgula vai se deslocar duas casas decimal. Então vai dar o quê? A vírgula vai vir para cá, ó, duas casas, tá? Então vai dar 9,8%, beleza? Que é a letra C. Tá? Então pela letra C, ó, então você vê que a letra C é o quê? Bom, tá? Então você vê aqui, ó, o bom, ele define aí como um valor, ó, é bom quando o valor é maior, né, do que 5 e menor do que 10, tá? 9,8 é menor do que 10 e maior do que 5, beleza? Então a letra C. Show de bola, vamos continuando. Então aqui, ó, tem uma questão bem interessante, né? Ele pegou aí um grupo de pacientes com hepatite C e foi submetido a um tratamento aí tradicional em que 40% desses pacientes foram curados, tá? Os pacientes que não obtiveram cura foram divididos aí em dois grupos de meia quantidade e submetidos aí a dois tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% foram curados e no segundo, 45% foram curados, beleza? Em relação aos pacientes submetidos inicialmente aos tratamentos inovadores, proporciona a cura de quantos por cento? Então vamos lá, ó, e a 40% foi dividido em dois grupos, né? Então vamos ver. Então, se 40%, tá, foram curados, e a gente sabe que o todo é 100%, né? Então, basta a gente facilmente vai achar aqui que os não curados são o quê? 60%, tá ok, pessoal? Porque a gente sabe que a soma dos não curados com os curados dá o quê? 100%, que é o todo, beleza? Então, vamos lá. Então, tem esse valor aqui, ó, dos não curados, ele diz que esse valor foi dividido em dois grupos iguais. Então, cada grupo vale o quê? 30%, beleza? Então, tem aí o primeiro grupo dos curados. Então, tem o 30% em cima dos 35% que ele falou. 30% de 35% dá quanto? Então, você faz as devidas simplificações. No caso aqui, eu dividi em cima e embaixo por 10, né? Que equivale a cortar o zero. Você faz as simplificações e chega nesse valor aqui, ó, que corresponde, né, a quanto? A 10,5%, tá? Então basta você dividir em cima e embaixo por 10, né? Dividindo aqui embaixo por 10, você fica com 100,
que é nada mais nada menos aí do que o denominador referente à porcentagem, né? 100. E aqui a vírgula vai vir para cá, então 10,5%, tá? E aí você tem um segundo grupo, seria 30% de 45%, né? Que você chegaria aí a 13,5%. Como ele quer o curado, né? Então, por uma parte, a quantidade de curado foi isso aqui, a porcentagem, por outra parte, né? Foi isso. Então, logo, basta adicionar, tá ok? Então, somando essas duas porcentagens, né? 10,5% com 13,5% dá 24%, que é a letra B, beleza? Então, mais uma. Então, mais uma questão envolvendo aí, digamos assim, fração, mas a gente já sabe que toda fração é uma porcentagem. Por exemplo, aqui 1/5 é quantos por cento? Só é pegar 1, né? Pega o 1, divide por 5, e esse resultado aí a gente multiplica por 100. Então, você vê aí que 1/5 é nada mais nada menos do que 20%, tá? Então, porcentagem é fração e fração é porcentagem. São tratamentos, digamos assim, iguais que você pode dar aí para esse tipo de coisa, beleza? Então, observe só aqui, ó, uma questão bem simplesinha, ó. Os brasileiros beberam aí o equivalente a 331 aí bilhões de xícaras, onde cada xícara, né, tem essa quantidade aqui de ml, tá ok? Então, o que é que acontece? Você disse que teve um aumento de 20%, ou seja, de 1/5. Sabendo que teve esse aumento de 1/5, quanto vai passar aqui, ó, o consumo de café em 2010? Então, ficou uma questão fácil que envolve apenas aumento aí, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tinha 331 bilhões de xícaras, cada uma tinha 120 ml, então as 331 aí vai dar o todo, se você faz esse produto, vai dar o todo aí, ó, 39.720 ml, tá ok? E a gente quer um aumento de 1/5, ou de 20%. Então, uma maneira da gente fazer seria calcular 1/5 desse valor, 1/5 desse valor, você pegar esse valor e dividir por 5. Então, se você pegar 39.720 e dividir por 5, você vai chegar nisso aqui, tá ok? Então, quer dizer que aumentou isso aqui. Se tinha esse valor inicial e aumentou esse valor, basta agora adicionar, né? Que eu chegar aí no processo final. Então, fazendo essa adição, a gente chegaria aí a 47.664 ml, que é a letra E. Outra maneira seria a gente usar a ideia de porcentagem, né? Como isso aqui é 20% e o inicial é 100, então a gente teria que calcular aí 120% desse valor. Ou, outra ideia, né? A gente sabe que 100% equivale a 1, então se você somar 1 inteiro, que é 100%, mais o aumento, que é 1/5, 1 inteiro com 1/5, dá 6/5, tá? Ó, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, e eu repeti o denominador. Então, 6/5 desse valor aqui, ó. Então, esse valor aqui, essa fração já está com aumento, tá ok? Então, 6/5 desse valor, a gente chega também aí a esse mesmo valor aqui, que é a letra E. Então, você tem várias opções para resolver essa questão, tá? Então, a gente chega aí também a letra E, tá ok? Então, você pode pegar esse valor, dividir por 5, o resultado multiplicar por 6. Ou você pode pegar esse valor aqui, ó, multiplicar por 6 e o resultado dividir por 5, não importa. Você vai chegar sempre a esse valor, beleza? Então, mais uma questão aí, ó. Uma questão bem interessante para você interpretar, tá ok? Então, ele observa aqui que ele diz que a produção mundial aí de etanol foi isso aqui, 6,5 bilhões, tá? Observa, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões e a de biodiesel de 6,5 bilhões, tá? Etanol 40 bilhões, tá? Agora, observe que ele fala aí depois, em seguida, a produção brasileira corresponde a 43% da mundial, ou seja, 43% de 40, né? E a dos Estados Unidos de 45% aí de 40, beleza? Considerando que em 2009 a produção mundial do etanol seja a mesma em 2006 e que os Estados Unidos produziram somente metade de sua produção em 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, beleza? Então o Brasil deve aumentar aí sua produção em quantos por cento? Então vamos ver. Observe, em 2006 a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros, tá ok? Então você vê que a de biodiesel aí ele disse que era de 6,5 bilhões. E aí o Brasil, né? Ele falou que era 43% desse valor aqui, da produção mundial. Então 43% de 40 aí, ó, você faz as continhas, você já sabe fazer isso facilmente. Você vai chegar aí a 17,2, beleza? Aí, observe, os Estados Unidos ele falou que era 45% desse valor da produção mundial. Então, 45% de 40, você faz essas continhas, facilmente chegaria a 18. Só que em seguida ele disse foi aí, ó, disse aí que teria a metade, né, desse valor. Então, o que é que acontece? Em 2009,
E a produção aí dos Estados Unidos, né, caiu pela metade, né? Então por isso que a gente calculou aqui a metade, tá ok? Ou seja, caiu 9. Então, para continuar aí com a mesma porcentagem da produção mundial, né, que ele falou aí que é 88%, o Brasil deve o quê? Deve compensar essa redução. Se caiu 9, eu tenho que aumentar 9 para voltar ao estado inicial, tá ok? Então, se eu vou fazer esse aumento de 9 em relação a esse valor, então ficou fácil agora eu achar a porcentagem, né? Então, eu quero saber aí 9 em relação a esse valor, tá ok? Então, temos essa fração, né? Então, facilmente a gente chega à porcentagem. Você vai dividir 9 por isso aqui, ó. Então, você vai fazer essa continha. 9, né? Dividido por 17,2. E pegar esse resultado e multiplicar por 100, né? Isso, então, você chega aproximadamente a 52%. Isso é a mesma coisa de pegar esse valor e multiplicar por 100, né? Então, você multiplicar aqui por 100, fica 900 dividido por isso, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, peguei esse valor, multipliquei por 100. Esse aqui eu multipliquei por 100. Quando eu simplifiquei aqui, ó, por 10, né, para matar essa vírgula. Então, aqui, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando embaixo por 10, para matar a vírgula, em cima por 10, beleza? Multipliquei embaixo e em cima por 10 aqui, primeiramente, para matar a vírgula, tá? Então, aí, rapidinho, você faz a divisão aí do jeito que você quiser. E você, rapidinho, vai chegar a 52%, que é a letra C, tá? Mais uma questão aí, ó. Então, você tem que uma pessoa aí aplicou certa quantia em ações e no primeiro mês ela perdeu 30% do total investido. No segundo, ela recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar aí o montante aí desse valor aqui, ó, 3.800. Aí ele pergunta, a quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde a que valor? Então, essa questão você pode fazer testando, tá? Você testa a letra A, então você faz continha. Perdeu 30% disso aqui. Faz o desconto, faz continha, depois a letra B. Só que isso você vai gastar um certo tempo. Então vamos ver a maneira de otimizar isso aí, tá? Então vamos lá. Então, essa é uma questão legal porque você vai usar aquela estratégia, né? Aquele macete de atribuir um valor, qualquer valor. Então o valor mais interessante de ser atribuído nesse tipo de questão é o valor 100, né? Porque é sempre fácil aí você calcular porcentagem em cima de 100, mas pode ser qualquer valor, tá ok? Então vamos lá. Se a quantia fosse 100, o que é que ia acontecer? Primeiro ele perdeu 30%, tá? Então 30% de 100 é 30 reais. Então ele perdeu 30. Se ele perdeu 30, só ficou com quanto? Com 70, tá ok? Então, ó, em seguida ele perdeu o que? Você tem aí, ó, 20% de 30, né? Ele falou aqui, perdeu aí, ó, 20% desse valor aqui, de 30 que dá 6, tá ok? Então, como ele recuperou esses 6 aqui, ó, esses 6, então temos agora o que? 76, porque ele perdeu 30. Depois recuperou aí, ó, os 20%, então recuperou 6, né? 20% de 30 dá 6, tá ok, pessoal? Você faz as devidas simplificações, ó. Corta esse 0 e esse 0, né? 2 zeros de cima com esses 2 zeros de baixo, né? Então o denominador ficou apenas 1, que é elemento neutro, então no fundo só ficou com 2 vezes 3, que é 6, tá? Então, se tinha 70 e recuperou as 6, ficou agora com 76, tá? E aí a gente pode montar uma regra de 3 simples, né? Então, se com o valor 100 ele chega a 76, então com esse valor aqui, 3.800, ele chegaria a quanto? Então, x, tá? Então, regra de 3 é diretamente proporcional. Você vê a videoaula sobre regra de 3 ou grandezas proporcionais. E aí, ó, você acha rapidamente o valor de x, né? Multiplicando aqui inclui, né? 76 vezes x é igual a esse valor, 3.800 vezes 100. Então, nunca perca o tempo fazendo essas multiplicações, a não ser que ela seja muito simples, né? Aqui no caso, como foi muito simples, né? Pegar esse valor multiplicar por 100, porque isso vai acrescentar 2 zeros, eu coloquei. Mas quando é outro tipo de produto, então nem coloco. Só coloco o produto mesmo, não coloco o total. Porque eu sei que mais na frente eu posso simplificar, tá? Fazendo essa continha, a gente chega aí à letra C. Então aqui de novo a gente sempre pode usar aquela dica, né, de divisão, né? Então eu vou pegar só esses 3 primeiros valores e dividir por esse. Então você vê que o meu primeiro valor vai ser o 5, não preciso achar o resto, tá? Então a letra C, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Quem curte o conhecimento aí, compartilha, beleza, pessoal? Comente, crítica e sugestões serão bem-vindas, beleza? É isso aí, show de bola.